Fala, galerinha, e aí, tudo certinho com vocês? Aqui hoje para a gente bater mais um papo, né? Mais um papo filosófico. A gente está navegando aí por essa história da filosofia e tratando dos principais objetos do conhecimento que são ali cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje é chegada a hora de a gente ver uma transição. A gente estava vendo ali o processo final da Idade Média, a gente viu na aula passada, né? Os alquimistas, aquele cenário todo ali, os franciscanos de Oxford. Hoje, entretanto, a gente começa a falar sobre esse processo de transição, né, para a construção do mundo moderno e a revolução científica propriamente. Um cenário muito importante. E quando a gente pensa nesses processos que vão começar a ocorrer na Europa, a gente tem que estar atento a uma série de detalhes muito importantes que já foram cobrados ali no Exame Nacional do Ensino Médio. Bem, essa revolução científica, né, em que um método vai começar a ganhar força. Aliás, eu começaria essa aula dizendo exatamente isso, né? Que o método é uma característica essencial, estrutural das ciências. Se alguém perguntar para vocês, por exemplo, o que é que vai diferir o pensamento ou o desenvolvimento de um conhecimento científico de um conhecimento não científico ou, né, o senso comum. Lembrando que com isso a gente não está dizendo que o senso comum é algo, né, enfim, dentro de um plano simplesmente da ignorância humana. Não estou falando isso, tá? Mas, entretanto, todavia, porém, o conhecimento científico ele é estruturado muito pautado nessa questão aí, né, do método. O método tem como característica básica ser a estrutura do conhecimento científico. Bem, vamos que vamos. Né? Essas duas imagens que vocês veem aí no fundo, elas ilustram a grande figura do Galileu Galilei, ele que, sem sombra de dúvidas, é um dos principais nomes desse processo de revolução científica. O Galileu tem uma história, uma biografia bem interessante, vocês devem, né, já ter escutado alguma coisa falar sobre o Galilei. A gente vai falar sobre um ou outro elemento aqui, não necessariamente sobre as suas abordagens no que tange à física, as suas contribuições para esse campo do conhecimento das ciências da natureza, mas a gente vai falar um pouco sobre a sua importância e relevância para o desenvolvimento do método científico, né? Galileu que está inserido aí dentro justamente desse contexto de influência do renascimento cultural. A gente sabe que o renascimento cultural teve um papel decisivo aí, né, nessa transição do mundo da Idade Média para a Idade Moderna. Na realidade, é a emergência do mundo moderno, como alguns historiadores costumam trabalhar. O Renascimento, que não é, tá, gente, filho da Idade Moderna, cronologicamente falando, e aí ele está falando de filosofia, mas ele está ali já imerso ainda dentro do cenário medieval. Mas mesmo assim está atrelado dentro de um cenário de renascimento urbano, né, de uma interferência maior da burguesia na sociedade e uma série de relações que vão ser desenvolvidas ali, comércio, intercâmbio cultural, né? Algumas cidades vão ganhar áreas de cosmopolitismo, a arte vai se desenvolver. E quando a gente pensa no Renascimento, a gente fala sobre uma série de elementos, não só que tocam na questão estética em si, da obra de arte, mas que tocam também em uma série de elementos no plano filosófico. Bem, quando a gente pensa que o antropocentrismo, ou seja, o ser humano no centro da atenção desses pensadores, desses artistas, por exemplo, o naturalismo, a preocupação com a anatomia e os detalhes do corpo humano, além, por exemplo, de uma série de outras abordagens. A gente pega o Leonardo da Vinci, né, que era um dos grandes homens que tinha a capacidade de navegar por várias áreas do conhecimento, a gente vai perceber claramente ali um espírito renascentista que estava ganhando cada vez mais força. E esses elementos do Renascimento, que vocês estudam em história, vai impactar decisivamente uma série de rupturas, né? Não só do ponto de vista social, não só do ponto de vista religioso, né, com a reforma protestante também mais à frente, mas também e especialmente nas ciências, né? Quando a gente pega, o campo científico da Idade Média ou até da Idade Antiga, da Idade Clássica ali, da Grécia Antiga, a gente vai observar claramente, tanto, por exemplo, um pensador como Aristóteles, como Tomás de Aquino, que resgata o Aristóteles, uma imbricação muito grande entre a filosofia, né, e o desenvolvimento de um espírito científico. O Aristóteles dizia que
né? Nesse sentido, a filosofia seria, dentro da ciência, dentro da episteme, o campo, né, mais soberano, no sentido de ter uma profundidade maior, de buscar o sentido de cada coisa. A filosofia, ela busca o sentido e, por isso, ela seria o campo científico mais, né, robusto ou mais importante, até diria Aristóteles. Mas, entretanto, todavia, porém, é a revolução científica que vai criar um outro cenário, porque a partir dela, a partir ali do século, né, 17, a gente vai ter a ciência, ou as ciências, né, que vão ser desenvolvidas, ganhando um rumo próprio, se apartando, nesse sentido, de preceitos filosóficos, por exemplo, de uma sociedade contemplativa. Se a ideia das sociedades eram contemplar, né, se a especulação era algo muito característico da sociedade medieval, né, um saber que não era necessariamente ativo a partir das experiências, por exemplo, aí sim ele vai começar a ser. Aí, a partir da Revolução Científica, esses experimentos, a comprovação e o desenvolvimento, acima de tudo, de um método. O Galileu encarna, portanto, uma figura fundamental quando ele fala, né, sobre queda dos corpos, sobre uma série de outros elementos ali, queda dos corpos, a gente lembra logo do Newton, né? E já a gente fala um pouquinho do Newton. Mas vejam, por exemplo, o Galileu, né, ele chega a observar e chega a dar indícios de que, né, o universo seria infinito, por exemplo, a partir de sua observação com luneta. Sem sombra de dúvida, gente, quando a gente pensa em Galileu, ele é um homem fundamental para a revolução científica, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês também para um outro aspecto igualmente importante quando a gente para pensar sobre esse cenário aí que a gente está abordando, né? Galileu Galilei, para vocês terem uma ideia, ele vai ser condenado pela Igreja Católica, né, pela Inquisição, condenação essa que vai o conduzir, diga-se de passagem, a negar depois os seus preceitos. Ele tem um julgamento bem icônico, né? Ele nega ali para se manter vivo o resto da sua vida, mas uma condição bem, né, bem precária para aquele homem que foi tão importante. Mas, obviamente, que a biografia do Galileu em si é fundamental, é muito importante, vale a pena ser lida, mas para especificamente essa abordagem que a gente vem fazendo aqui de revolução científica, não necessariamente, né? E aí, gente, o que a gente estava começando a observar era, como eu disse, um processo de apartamento aí, né, de separação da ciência da filosofia. Tem até um debate, gente. Em outras oportunidades a gente vai fazer esse debate se a filosofia seria ou não seria ciência. Algumas pessoas têm argumentos alegando que sim, outros que não. Tem um debate aí sobre método, mas eu não vou entrar no método agora por conta do tempo. Bem, eu queria chamar a atenção que a gente observa claramente que a partir dessa revolução a gente tem aí a saída da palavra porquê para a palavra como, né? Eu botei isso aí propositalmente. Mas por que estima? Vejam só, se a gente pegar um cara como Aristóteles, que quando ia explicar por que os corpos caem, né? Ou seja, explicar a gravidade, sem que ele soubesse o que era, Aristóteles dizia porque tende para baixo, porque tem corpos que tendem para baixo, vocês devem lembrar. E porque tem corpos que tendem para cima, enfim. Ora, mas isso é uma explicação minimamente, né, frouxa ali, Aristóteles. Isso não dá conta de explicar a realidade, assim, não há nenhuma decifração do que é de fato, né, do que de fato as coisas são. E aí, quando a gente traz para a reflexão Newton, a gente traz justamente essa percepção de que Newton vai conseguir né, mostrar matematicamente como funciona, nesse caso aí específico, né, a lei gravitacional dos corpos. Newton vai explicar como os corpos caem. Não porque eles caem, mas como eles caem. Eles caem para cima, porque eu acho que não, por que não? Eu quero saber como. E aí a ciência vai ganhar uma robustez, né, gente? Por que chove? Chove por esse motivo. E aí o professor de geografia vai explicar como, né? A água entra em estado de ebulição a partir de 100 graus Celsius. Então você sai do estado líquido, a água sai do estado líquido para o estado gasoso nessa temperatura. E por que acontece? O como é que vai referenciar, sabe? Como as coisas ocorrem, como nós matamos
uma bactéria, né? E aí a gente vai ter que desenvolver um fármaco, um antibiótico para matar a bactéria. Como é que nós vamos vencer, combater o coronavírus? A partir do desenvolvimento de uma vacina, né, que vai funcionar de que forma? Então, aí o como, sabe? O como é muito importante, entende? Esse é o ponto central quando a gente pensa aí a lei gravitacional dos corpos, não só ela, mas a revolução científica em si. Como as coisas ocorrem. Essa palavra como, ela muda bastante a investigação do conhecimento científico. E a gente desemboca já hoje em um pensador que é tido, né, já que a gente está falando de revolução científica, de construção desse mundo moderno, a gente vai falar daquele que né, se constitui como o pai da filosofia moderna. A gente está falando justamente dele, do René Descartes, gente. Uma grande figura, né, um pensador fundamental que vai ter uma capacidade incrível de falar sobre uma série de questões, e é isso que a gente vai começar a fazer aqui agora, o racionalismo cartesiano, né? Vamos começar a falar aqui sobre como é que o René Descartes vai estruturar seu pensamento ali na construção desse mundo moderno. Quando a gente diz que ele é o pai moderno, a gente está colocando logo, né, nele uma grande responsabilidade, convenhamos, né? Por que, Shima? Porque dizer que esse homem aí vai ser responsável pela construção da percepção do mundo moderno é falar bastante coisa, né? Primeiro que ele vai criar aí, gente, uma tentativa, na verdade, de matematizar o mundo na filosofia, ou seja, ele vai trazer a matemática para a filosofia. O René Descartes era um homem que não estava muito confiante nos sentidos, nas emoções, né? Ele dizia que esses sentidos, o que nós vemos a partir, por exemplo, da nossa visão, as cores, enfim, quando a gente observa a partir do cheiro, observa a partir da visão, mas quando a gente sente o cheiro de algo, quando a gente escuta algo, esses sentidos eles podem nos confundir. E essa confusão ela não ocorre quando nós utilizamos a racionalidade, né, as regras, a lógica matemática. Então, ele vai desenvolver ali uma série de estudos. Ele era apaixonado por matemática, por álgebra, por geometria, enfim. O Descartes era um grande matemático também, tanto é que vocês estudam o plano cartesiano, né, com intensa força e usam bastante. Mas vejam, ele vai criar as famosas 4 regras para o método, né? E quais são essas 4 regras para o método, perdão? Primeiro, o da evidência. O Descartes, gente, também é conhecido como um pensador, né? Ou ele se atribui a ele a ideia do inatismo. Ele tem essa coisa de que o homem e a mulher, né? Mas desse contexto aí, especificamente pela lógica patriarcal, se abordava o homem como sendo o único capaz de ter isso que eu vou dizer, mas para ele era o homem que seria dotado de ter a consciência, de ter ali a sua inteligência pautada em valores inatos, já nascido com ele. De modo que o que deve ser encarado como que é real, como que né, verdadeiro, é aquilo que aparece no espírito, como ideia. Tudo aquilo que aparece no espírito enquanto valor, sei lá, de bem, Deus, daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente tem que observar. Aquilo que aparece aos sentidos, nem tanto, mas ao espírito, como dimensão objetiva do mundo real, aí sim vale a pena nós darmos uma atenção. Segundo, além da evidência de que isso é algo que aparece ao espírito e não pelos sentidos, né? Ele vai chamar a atenção da análise. E aí ele vai defender que haja uma divisão de cada dificuldade em parcelas menores. Se eu quero entender o todo, fica muito complexo, né? E isso é um dado bem interessante. A gente utiliza isso, inclusive, na vida. A ideia da gente fragmentar, e a fragmentação é uma característica, inclusive, das disciplinas, né, das matérias, dos componentes curriculares que nós estudamos, que vocês estudam mais do que eu, né? Mas a ideia é segmentar. A ideia é fragmentar para que eu possa estudar cada uma dessas partes e resolvendo, né, e compreendendo cada uma delas.
pouco a pouco, cada uma dessas partes, sem querer entender o todo. E, a partir disso, fazer conexões. A ordem é justamente a capacidade que o indivíduo tem que ter de conduzir o seu pensamento da parte, né, do que é mais simples até o que é mais complexo, do que é menos, portanto, né, difícil ali, o que é mais tranquilo para você absorver. E quando você for absorvendo com essas facilidades, com esses problemas mais fáceis, aí você pula para um problema maior, para você compreender um fenômeno, um objeto, né? E, aliás, essa coisa de sujeito a objeto é bem cartesiana, que depois eu falo um pouco sobre isso. Para também desenvolver um método e conhecer algo, eu tenho que enumerar. E a enumeração viria também a partir da ideia de revisar aquilo que, né, eu estou tentando descobrir. E essa revisão é justamente para minorar os erros, né, para evitar que eles ocorram. E essa é a lógica de 4 elementos, 4 regras para um método que cada ciência em sua respectiva área tem que ter para desenvolver o conhecimento humano. E aí, não sei se vocês têm percebido o que eu estou dizendo. Eu estou falando um método, estou falando de ciência, gente. Eu não estou falando de história, de química. E o que é a química estuda? O que é a história estuda? O que é a biologia estuda? O que é a antropologia, matemática estuda? Tudo que elas estudam tem que seguir essa lógica aí, né? Da evidência, da análise, da ordem e da denominação. Seria um método. Um método é um caminho que o cientista vai chegar a uma conclusão. Então, depois de pesquisa e mais pesquisas, você consegue chegar a uma conclusão. Como é que você pesquisa? Como é que eu faço a pesquisa? Abrindo um livro e falando, não, vamos criar uma sistematização, um método, né? Da evidência, da análise, da ordem e da enumeração. Esse é um ponto importante. Bem, e aí surge um outro valor muito, muito importante na obra do René Descartes, né? Que é justamente a ideia, né, do cogito ergo sum, ou seja, desse cogito aí, do cogito, né? Enfim, eu gosto de chamar cogito, enfim, tá no mesmo. Não dá no mesmo, diria aqueles que, né, são mais fissurados pela pronúncia correta. Mas vocês sabem que o René Descartes vai ser um pensador que vai começar a duvidar de absolutamente tudo, né? E essa dúvida, que vai ficar conhecida como dúvida metódica, a ideia dela é justamente ele chegar ao elemento central, aquilo que de fato é real, indubitavelmente real, aquilo que é verdade na nossa condição humana, aquilo que existe e ponto final. Bem, o Descartes, ele duvidava se tudo em sua volta era real, se as pessoas, uma árvore que ele visualizava, se aquilo era real. Ele poderia questionar se a família dele era real. Ele poderia questionar se a sua própria vida era real. Olha só, ele poderia fazer isso, por que não? Será que nós não estamos presos aqui? Nós só temos consciência da nossa existência. Vocês só têm consciência da existência de vocês, né? Vocês não sentem a minha sede, nem a minha fome. Logo, vocês só me veem quando eu apareço aqui agora. Bem, e aí eu poderia perguntar, será que vocês existem para além do mundo dos sentidos, né? Do mundo sensível? Será que vocês são reais? E eu posso duvidar, inclusive, se eu sou real. Posso duvidar se eu sou real. Posso duvidar, portanto, de uma infinidade de coisas, até de mim mesmo. Agora, eu só não posso duvidar, entretanto, todavia, porém, né? Eu só não posso duvidar de uma coisa nesse processo. Eu só não posso duvidar que eu estou pensando se eu existo. Eu posso duvidar de vocês, posso duvidar de mim, mas eu não posso duvidar de uma coisa. Eu não posso duvidar que eu estou pensando. Porque ao fazer essa pergunta, vocês existem, eu existo, a árvore existe, né? Se eu pergunto isso, obviamente, né? Obviamente, quando a gente para pensar acerca desse aspecto aí, você está enlouquecendo, né? Não, mas não é isso. Não é simplesmente isso. Lógico que eu existo, professor. Mas existe a partir de quê? Dos sentidos de alguém, dos próprios sentidos de vocês. Agora, a única coisa que eu não posso questionar é que eu estou pensando sobre isso. Eu estou pensando se vocês existem ou eu estou pensando se eu existo. Penso, logo existo. O código é o seguinte, olha, eu posso duvidar de absolutamente tudo, menos que eu estou pensando, né? Menos que eu estou refletindo. E isso me leva a ter certeza da minha existência. Bem, nesse sentido, o Descartes, ele diz, olha, a nossa consciência, o nosso pensamento, portanto,
é aquele quem conhece. E, portanto, ele vai criar uma relação bem distinta com o mundo dos sentidos, do mundo sensível. O René Descartes vai dizer que o que é real está dentro da consciência. E tudo que existe fora das consciências, tudo que existe fora das nossas consciências, são, né, portanto, ali conhecidas pela consciência. De modo que existe uma relação sujeito-objeto, ou seja, a consciência ela é protagonista no processo de compreensão, né, do saber humano. Essa relação a gente percebe claramente que é uma relação sujeito, ou seja, nós, objeto. E o que pode ser o objeto? A natureza, enfim, de um modo geral. Tudo aquilo que está fora das consciências e deve ser conhecida e dominada por ela, né? Durante, enfim, até hoje a gente tem um impacto disso. A gente vai fazer uma reflexão sobre essa questão. Por último, gente, quando a gente pensa em Descartes, a gente tem que falar de Deus, porque René Descartes é um teórico que vai se preocupar em provar a existência de Deus racionalmente. Eu começaria a aula até perguntando para vocês, isso é possível? É possível afirmar que Deus existe e confirmar isso racionalmente ou não? Bem, o Descartes cria aí 3 provas que eu listei para vocês, né? A partir, obviamente, das leituras que a gente tem feito, né, sobre esses cenários, mas quais são as 3 abordagens? Primeira prova, por que Deus existe? Porque existe em nós, olha só, a simples ideia de um ser perfeito e infinito. Daí resulta que esse ser necessariamente tem que existir. Por quê, Shima? Porque nós somos imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, não teríamos jamais a capacidade de pensar no que é perfeito. Nada pode vir do nada nesse aspecto, né, específico. E, a partir dessa lógica, a imperfeição, que é incompleta, ela não pode pensar sobre a perfeição. Segunda prova, porque possuímos a ideia de Deus como ser perfeitíssimo, somos levados a concluir que esse ser efetivamente existe como causa da nossa ideia de sua perfeição. De fato, como poderíamos nós ter a ideia de perfeição se somos imperfeitos? De onde é que surgiria essa ideia? Que existe em todas as culturas, Deus, como se Deus fosse uma marca nas nossas consciências. Uma ideia de um ser perfeito. E terceiro, o fato de que o fato de que não podemos, né, não podemos aí conservar nós próprios. A gente não pode conservar a nossa própria existência. A gente depende da conservação de um ser maior. Se não podemos garantir a nossa existência, porque nós somos imperfeitos, e se nós fôssemos perfeitos, né, nós mesmos nos teríamos criado, mas não, a gente precisa de algo que nos crie nessa ótica. Se não podemos garantir a nossa existência, mas apesar disso existimos, é porque alguém nos pode garantir sua existência. Muita gente não vai engolir seco essas explicações do Descartes, mas eu diria mais, né, a reflexão de que tudo que existe, existe a partir das nossas consciências. A gente não teria, a gente não criaria nada se não fosse a nossa consciência. Logo, tudo que está na nossa consciência é real. Árvore, cachorro, enquanto nomes existem em nossas consciências, Deus também. Se é impossível criar algo nesse sentido afora das consciências, é porque, segundo Descartes, Deus existe. Aí é com vocês, né? Racionalismo. Nossa consciência vai conhecer o mundo. Empirismo. Isso ficou para a próxima aula. Um beijo bem grande, gente. Tamo junto. Fiquem bem. A gente se fala, hein? Vamos, que filosofia tem lá as suas viagens. Quero as reflexões também. Vamos que vamos. Tchau, galera. Até semana que vem.